Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo sobre essa série, sobre a história da igreja. E aqui você vai conhecer a história de Menno Simons, que é um dos principais líderes anabatistas, né? É um dos principais líderes e praticamente um dos primeiros entre os anabatistas. Então você vai conhecer a história dele e um pouco sobre a sua biografia e as suas contribuições dentro do movimento anabatista, que é um grupo dentro da história da Reforma Protestante. Então, você já sabe, para me ajudar, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então vamos lá, Menno Simons. Menno Simons nasceu em 1496 na vila de Uitmarsum, na província de Friesland, noroeste da Europa continental. Filho de camponeses, foi levado ainda menino, provavelmente para o convento franciscano de Bolsward, para ser preparado para o sacerdócio católico. Além do estudo teológico, tornou-se hábil tanto na língua latina como na grega, apto para consultar os manuscritos dos pais da igreja, como Tertuliano, Cipriano e Eusébio. Mas depois de ordenado e no ofício, não havia ainda lido a Bíblia. Menno foi ordenado aos 28 anos, em 1524, sua primeira paróquia foi em Pingjum. Em 12 anos de sacerdócio católico, aparentemente Menno estava em paz e realizado, mas na verdade, muito cedo já haviam surgido dúvidas acerca de alguns dogmas. No primeiro ano do sacerdócio, em 1525, uma séria dúvida surgiu para perturbá-lo. Quando celebrava a missa, de repente veio-lhe à mente que o pão e o vinho não haviam sido alterados no corpo e sangue do Senhor. Isso aqui é uma doutrina católica, né? A transubstanciação. A princípio, ele repudiou o pensamento como sendo uma inspiração demoníaca. Não se sabe quando e nem por que exatamente essa dúvida se deu. Possivelmente, ele tenha tido contato com alguns escritos de Lutero ou de outros reformadores, porque Lutero, entre outras coisas que ele estava contestando das doutrinas católicas, era a questão da ceia, né? Que é a Eucaristia. Já Lutero cria na consubstanciação, diferente da Igreja Católica que cria na transubstanciação, que é a transformação dos alimentos no corpo literal de Cristo. E já Lutero não via assim. Depois de 2 anos com essa dúvida, Menno resolveu consultar a Bíblia, realizando um estudo minucioso do Novo Testamento. Essa decisão foi fundamental para sua caminhada rumo à conversão. O grande ponto é que, ao abrir a Bíblia para estudá-la sobre essa questão, Menno acabou descobrindo que não somente esse ensinamento da igreja, mas muitos outros não estavam de acordo com os ensinamentos bíblicos. É o que qualquer pessoa que lê a Bíblia e é da tradição católica romanista chega, né, a essa conclusão. Por isso, seu conflito interior chegou a um ponto insuportável, pois ele havia aprendido que não crer nas escrituras da igreja significava a morte eterna. Felizmente, ele achou conforto nos escritos de Lutero e assim pôde começar a se desprender dos dogmas católicos. Menno decidiu seguir as escrituras em meados do ano de 1528, mas não deixou imediatamente a Igreja Católica, pois dizia ser possível apenas abandonar a prática da missa e ensinar seu novo ponto de vista à congregação, mas isso com o tempo se mostrou não ser viável por causa das pressões sofridas por ele. Outro ponto importante da doutrina católica que acabou culminando em seu abandono da Igreja Romana foi o batismo infantil. Após diligentemente buscar nas escrituras algo que apoiasse isso, mesmo depois de ouvir seus superiores, ler alguns escritos dos pais da igreja e até dos reformadores apoiando o batismo infante, ele decidiu que a palavra de Deus não ensinava essa prática e resolveu abandoná-la. E pessoal, esse aqui é um dos principais pontos dos anabatistas. Daí você entende, né? Não batismo, né? Mas na verdade não é não batismo, é não o batismo que era pregado tanto pela Igreja Católica Romana como também permaneceu sendo seguido pelos reformadores, né? A maioria dos reformadores, mas nem todos entendem assim nos dias de hoje, por exemplo. Isso aconteceu provavelmente no ano de 1531 e o levou ao círculo dos anabatistas, mas não imediatamente. Ainda o preocupava o sustento que a igreja lhe dava e até que rompesse definitivamente com Roma, foram mais 5 anos. Menno passou a usar o púlpito de Uitmarsum para pregar as verdades bíblicas, mas sua posição como pregador protestante numa paróquia católica não poderia durar muito. Sua data de batismo é incerta,
Provavelmente, logo após a sua conversão em abril de 1535, um ano depois, estava sendo ordenado como bispo da congregação anabatista em Groningen, norte da Holanda. É quase certo que Ob Philips foi quem o ordenou. No início do trabalho entre os anabatistas, a abrangência de seu ministério já era intensa, apesar de ainda local. Estendia-se de Friesland Oriental até as províncias de Groningen e Friesland Ocidental, onde pregava, batizava e estabelecia igrejas. Apesar de ter se casado com uma senhora por nome Gertrudes em 1536 ou 37, não manteve residência fixa conhecida. A importância de Meno para o anabatismo se refletiu de maneira indiscutível nas perseguições especialmente dirigidas a ele, e apesar de estar pronto, a exemplo de muitos outros, a entregar sua própria vida por amor ao Evangelho, Meno sabia que havia ainda muito a fazer e por isso não se deixaria ser pego tão facilmente. Mas a história nos mostra que a itinerância do ministério de Meno não se deu somente por causa da perseguição, mas pelo desejo ardente de buscar e pastorear as ovelhas perdidas. O próprio Meno diz, palavras dele, abre aspas, e sobretudo orai pelo vosso pobre e diligente servo que é procurado para ser entregue à morte, a fim de que Deus, Pai misericordioso, o fortaleça em seu Espírito Santo e o livre das mãos daqueles que injustamente procuram sua morte. Se esta é a sua vontade, e se não for a sua vontade que ele lhe conceda em toda tribulação, tortura, sofrimentos, perseguições e morte, tal coração, mente, sabedoria e força. Fecha aspas. Em 1541, Meno focou seu trabalho ao sul de Amsterdã, onde ficou até 1543, mas continuava com seus contatos missionários em Friesland e Groningen. Durante os 7 anos de trabalho nos Países Baixos, publicou seus títulos que tratavam da verdadeira doutrina cristã, não com erudição, mas numa linguagem acessível ao povo e direcionados aos problemas da época. Percebendo que o noroeste da Alemanha era muito fértil para seu trabalho missionário e que a perseguição do rei e da regente não tinha jurisdição ali, Meno deixou a Holanda no final de 1543, deixando uma igreja estabelecida e discipulada para semear em uma nova e promissora terra, crendo que com paz poderia produzir ainda mais. Primeiramente, ao leste de Friesland, onde governava a condessa Ana, que era totalmente ao protestantismo, mas em 1544, sob pressão da Holanda, Ana expediu um edito desautorizando o anabatismo em seu território. Esse documento é historicamente muito importante, pois pela primeira vez os anabatistas são chamados de menistas ou menonitas, que aí veio se tornar a igreja depois, né? Essa igreja menonita. O próximo passo de Meno foi o bispado de Colônia, território da Renânia, até 1546. Foram os anos mais pacíficos e frutíferos de seu ministério, até que o também tolerante e reformador arcebispo Hermann von Wied foi deposto pelos seus inimigos católicos. Obrigado a deixar a Renânia, Meno foi se unir a um pequeno grupo de menonitas em Holstein, nordeste de Hamburgo, que se refugiaram ali sob o governo independente do rei da Dinamarca, vindos de Friesland. Em convenção com outros bispos anabatistas, Meno ficou responsável pelo território compreendido entre o norte da Alemanha, desde Groningen até a Prússia, incluindo Friesland Oriental, Oldenburg, Holstein, Mecklenburg e possivelmente a Pomerânia, mas as suas viagens missionárias avançaram além dessas linhas. Por causa da perseguição, mais uma vez, Meno teve de mudar de endereço e dessa vez foi a uma localidade próxima a Oldesloe e esteve sob a proteção de um certo nobre chamado Bartolomeu von Ahlenfeld, que desde 1543 dava refúgio aos menonitas perseguidos. Sua vida não foi muito mais longa. Além das muitas viagens e possibilidades que minaram sua saúde, principalmente depois de ter fraturado uma perna em Wismar, que o obrigou a usar muletas, a morte chegou em 31 de janeiro de 1561, 25 anos depois de Meno ter renunciado ao catolicismo, e seu corpo foi sepultado em seu próprio jardim em Westenfeld.
Historicamente, Menno Simons não foi apenas mais um personagem da Igreja de Cristo restaurada no século XVI, a Reforma Protestante, né? Apesar de que mesmo o menor deles, diante da coragem e fidelidade à verdade da Bíblia, que os levaram à tortura e à morte, certamente são muito maiores que qualquer um de nós da Igreja hoje. Mas a obra, fecha aspas, né? Fecha parênteses, quer dizer, mas a obra de Deus, através dele, foi de uma grandeza e abrangência tal que, mesmo não sendo o fundador do movimento anabatista, abre parênteses, a isto se acredita a Conrad Grebel e Felix Menz, em 1525, em Zurique, Suíça, fecha parênteses. Imprimiu e impactou não somente seus seguidores, mas principalmente o lugar ao seu redor, a ponto de os anabatistas passarem a ser reconhecidos por seus perseguidores como menonitas. Menonitas, pessoal, por causa de Menno. Menno renunciou muito, estabilidade, família, segurança e muito mais. E teve a disposição de pagar o preço para ter o privilégio de servir a Deus e até mesmo sofrer por isso. Ele plantava igrejas, visitava, discipulava, combatia as heresias, formava e instituía lideranças locais, numa estratégia que incluía sua engenhosidade, sim, mas principalmente a total dependência de Deus. Sua presença incomodava o reino das trevas, e avançando sobre as linhas inimigas, não retinha sua espada do sangue, Jeremias 48:10, e não desviava da meta. 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 4. Pois agora, a grande pergunta que fica é: os menonitas ainda são o legado de seu trabalho? Carregamos seu nome de maneira que dignifique sua história e honre a Deus que o chamou? Essa pergunta definitivamente não se responde com uma declaração de associação a determinada igreja, movimento ou etnia, mas pelo modo como imitamos e praticamos os valores que ele defendia e vivia. Isso aqui já é as colocações da pessoa que é autora desse artigo, pessoal. Estou lendo um artigo de uma pessoa sobre Menno Simons. Não é apenas para reverenciar um personagem que escrevemos esse texto, como se houvesse para nós a necessidade de uma referência humana de fé e prática além de Cristo. Jesus é único e suficiente para nós, né? Que bom que ele está deixando claro aqui, para a gente não pensar que está sendo adoração velada a Menno Simons, né? Como exemplo, caminho e luz. Então Jesus Cristo é esse exemplo suficiente como exemplo, caminho e luz, né? Mas acredito ser importante falar em Menno Simons por dois motivos importantes. Primeiro, para conhecer e entender a origem e vocação dos menonitas, através da história e despertá-la. Hoje em nós, adormecida, mas não morta. Assim como Menos insistia em não se deixar ser morto pelos muitos adversários do Evangelho que o perseguiam, essa vocação está sim viva entre nós. Em segundo lugar, assim como Deus levou Menno para além das fronteiras da Friesland, os menonitas foram levados para muitos lugares do mundo. Ora pela imposição da perseguição, guerra e fome, ora pela mesma semente de amor pelos perdidos que havia no coração de Menno Simons. E conhecendo como Deus o usou, para que a sua missão de reconciliar consigo mesmo o mundo acontecesse naquela época e lugar, possamos também entender como ele ainda quer usar aqueles que trazem nas fachadas de suas igrejas a identificação com o nome de Menno. Isso aqui é uma declaração do autor do artigo para os menonitas que se identificam com essa denominação a partir de Menno Simons, né? E aqui, pessoal, está as informações desse vídeo. Você pode ler aqui, pode pegar essas referências. E o autor desse artigo, né, é o Clayton Lima de Souza, graduado em Teologia pela Faculdade de Fidelis, Fundação Educacional Menonita, mestre em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná, coordenador de cursos de graduação em EAD e pós-graduação em Teologia da Faculdade Fidelis, pastor da Primeira Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Boqueirão, em Curitiba, Paraná. Então, tá aqui as informações. Então, essas são as informações dele e a biografia dele, do autor desse artigo. E dando aqui a dedicatória, né? Porque o artigo é dele. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo. Deixa a inscrição no canal se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa o teu comentário aí para saber o que você achou do vídeo. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.